De seguida vamos verificar aqui mais alguns elementos. Por exemplo, nós temos aqui a tag P, que é uma das tags mais utilizadas também, que permite nós criarmos um parágrafo com texto. Okay? E agora neste caso aqui nós vamos já aplicar aqui um P. Vamos colocá-lo, por exemplo, aqui nesta zona. E dentro deste parágrafo eu poderia colocar aqui algum texto, ok? Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui um olá e reparem que o conteúdo ou a formatação deste conteúdo já é apresentada de uma forma diferente daqui dos Hs, ok? Aqui os Hs eles estão com um tamanho, pelo menos até aqui ao 3 ou 4, e eles estão com um tamanho superior ao parágrafo e estão a negrito, ok? Enquanto que aqui o nosso texto não está a negrito. Uma das coisas que vamos aplicar agora já é a utilização daquela segunda extensão que nós colocamos, que era o lorem. Ora, para nós aplicarmos aqui o lorem, nós podemos, por exemplo, eu vou apagar aqui o conteúdo do parágrafo e vou clicar aqui na tecla F1 novamente, abrindo aquela janela que nós temos ali em cima, aquela linha de comandos, nós vamos colocar aqui o lorem. Okay? E no lorem dá-nos aqui já várias informações. Nós podemos inserir uma linha, inserir um parágrafo ou inserir múltiplos parágrafos. Neste caso vamos inserir aqui um único parágrafo. Okay? E clicando aqui, reparem, ele automaticamente gera-me código, ou gera-me um texto, okay? Para eu poder popular, neste caso, o meu parágrafo. Vamos voltar atrás, desfazer aqui esta parte e vamos repetir o processo. E vamos aqui neste caso ele já nos aparece nos recentemente usados, vamos aqui inserir um parágrafo. E reparem, uma das coisas que acontece é que o conteúdo que eu estou a gerar é diferente. Okay? Porque o gerador, de cada vez que ele é utilizado, ele gera-nos sempre um código, ou a maior parte das vezes, de uma forma geral, gera-nos um texto diferente e aleatório. Okay? Pronto, e teríamos aqui então esta informação. Uma das outras tags que nós podemos utilizar, e esta tag pode ser utilizada em qualquer parte do nosso código. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero chegar aqui e quero dar um Enter aqui nesta zona. Então eu posso chegar aqui ao meu código e vou aqui, se eu der aqui um Enter, reparem que não há qualquer diferença entre o meu código, porque o conversor de HTML, ou o leitor de HTML, o browser neste caso, ele não lê os espaços extra ou não lê as quebras de linha desta forma. Ou seja, nós temos que forçar que queremos ali uma quebra de linha, queremos aqui um break. Para fazer este break, esta quebra de linha, nós vamos utilizar a tag BR. Okay? Em que esta tag é uma tag de linha, é uma tag, não é de bloco. Okay? Reparem que aqui neste caso nos Hs, no caso do P, nós temos sempre uma tag de abertura e uma tag de fecho. No caso aqui do BR nós temos apenas uma tag de linha, ou seja, é uma tag sem tag de fecho. Okay? E reparem que automaticamente foi-nos apresentada aqui uma quebra de linha, okay? E passada aqui para baixo. Claro que aqui neste caso nós podíamos colocar aqui isto como sendo, por exemplo, 2 parágrafos ou algo desse género, mas a ideia foi aqui aplicarmos um BR para conseguirmos verificar então a diferença entre os dois elementos. Vamos considerar que, por exemplo, aqui, e vamos até pegar aqui ainda um bocadinho mais atrás, queríamos colocar aqui, por exemplo, uma divisória entre os títulos e o nosso texto. Então nós podemos aqui, vamos aqui no final dos Hs, nós vamos querer criar uma divisória, uma linha divisória, que será uma linha horizontal para, visualmente, nós conseguimos perceber que há ali uma divisão entre duas zonas. Então nós podemos utilizar a tag HR. Okay? E reparem que a tag HR o que nos faz é precisamente criar uma linha horizontal que vai ocupar toda a largura da página. Okay? E se eu chegar aqui e se aumentar ou diminuir a minha página, reparem que ele automaticamente vai redimensionando aquela linha que eu tenho ali presente. Okay? Então a tag HR permite-nos então nós aplicarmos aqui esta linha de separação. Ora, vamos voltar aqui, já vimos então aqui os BRs e os HRs, e agora vamos ver aqui mais alguns elementos. Por exemplo, há vários elementos que nós conseguimos e que nós aplicamos nas nossas páginas, por exemplo, os negritos, itálicos e os sublinhados. Nós podemos vir aqui e podemos aplicar isso, por exemplo, aqui mesmo neste texto. Vamos considerar que, por exemplo, eu quero que esta palavra ou que estas duas palavras estejam em negrito. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar neste conteúdo e tenho que o colocar dentro de uma tag B, ok? Uma tag bold. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui
identificar aqui uma tag B, automaticamente ele coloca uma tag de fecho, porque neste caso eu tenho que dizer qual é o conteúdo que eu quero ter a negrito, ok? Ou seja, eu tenho que lhe informar que é apenas aquele bocado, e eu posso fazer agora uma de duas formas, ou pego na tag e, por exemplo, coloco-a na zona do final, ok? E reparem, automaticamente eu passei a ter este texto aqui a negrito, ou então, voltando aqui atrás, eu posso pegar no meu conteúdo e passá-lo para dentro, então, das duas tags, antes no final da tag de abertura e antes da tag de fecho, e o conteúdo é exatamente igual. Se for mais simples para apresentação ou para leitura de código, podem inclusive fazer aqui quebras de linha aqui dentro do ficheiro, que reparem, em termos de aplicação não é nada, não é apresentado absolutamente nenhuma alteração, mas aqui é visível melhor, okay, onde é que, qual é o texto que está a negrito, qual é o que não está, okay, e o que é que podemos aplicar. Vamos agora aqui acrescentar um texto em itálico. Mas, por exemplo, vamos pegar nesta palavra aqui e vamos colocá-la em itálico. Então, nós vamos aqui e vamos aplicar aqui a tag I. E vamos pegar nesta palavra e vamos colocá-la então aqui dentro. E reparem que conseguimos aplicar então aqui um itálico. Aqui é esta tag. Ou é esta palavra. Vamos agora, por exemplo, aqui em baixo, por exemplo, esta palavra aqui vamos colocá-la sublinhado. Então nós podemos aplicar-lhe aqui a tag U de underline. E vamos colocar até estas duas palavras como sublinhado. E reparem, nós conseguimos ter aqui um sublinhado entre estas duas palavras, ou que vai abraçar estas duas palavras. Vamos imaginar que eu quero, por exemplo, conjugar estilos, ou seja, por exemplo, eu quero, vamos aqui dar, por exemplo, um Enter, e eu quero que esta palavra esteja a negrito, a itálico e sublinhado. Okay? Eu quero juntar os três estilos. Então como é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e vou começar por dizer que ela está a negrito. Depois vou aplicar-lhe aqui um itálico e vou-lhe aplicar a seguir um sublinhado. Okay? A ordem por que nós estamos a fazer isto é completamente indiferente. Eu neste caso estou a aplicar um negrito, um itálico e um sublinhado. E o que nós temos que ter muita atenção é que a ordem por que nós estamos a abrir as tags tem que ser a ordem contrária pela qual nós estamos a fechar. Ou seja, eu abro um negrito, então a última que eu fecho é um negrito. Eu abro o itálico, a penúltima que eu vou fechar é um itálico. E finalmente eu abro um sublinhado, então o primeiro que eu tenho que fechar é o sublinhado. E vou pegar nesta palavra e vou arrastá-la então para aqui para o meio. E reparem o que é que vai acontecer. A minha palavra está negrita, itálica e sublinhada. Okay? Como é óbvio, se eu quisesse colocar apenas, por exemplo, dois destes elementos, bastaria colocar então aqueles dois elementos com uma ordem completamente indiferente. Okay? Desde que a ordem de abertura seja contrária à ordem de fecho, não há qualquer problema, eu posso colocá-la da forma que eu entender. Depois, vamos aqui voltar aqui aos nossos apontamentos. E vamos conseguir verificar que temos aqui três tags que são semelhantes ao negrito, itálico e sublinhado. No caso do strong, a tag strong vai ter um aspecto semelhante ao negrito, mas é usado para definir texto com importância. Ou seja, se nós quisermos colocar um texto que nós achamos que é um texto importante na nossa página, nós vamos colocá-lo dentro da tag strong. Okay? Isto, em termos visuais, eu vou, por exemplo, aplicar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui nesta tag B e vamos fechar aqui só nesta palavra, ok? Conseguimos verificar aqui que a outra palavra que nós tínhamos aqui voltou a estar sem qualquer formatação. E vamos aplicar-lhe agora um strong na segunda palavra. Okay? E conseguimos verificar que em termos visuais, a forma como ela é apresentada aqui, esta primeira palavra, e a forma como é apresentada a segunda palavra é exatamente igual. Agora, porque é que nós devemos utilizar o strong e porque é que nós devemos utilizar o bold? Nós devemos utilizar o strong quando nós queremos efetivamente colocar palavras ou frases ou pedaços de texto que nós consideramos importantes, que nós queremos dar-lhes ênfase, ok? Lá está, texto com importância, porque a tag strong vai ser pesquisada pelos navegadores e vai ser utilizada muito para indexação.
ok? Ou seja, se eu pesquisar alguma palavra ou alguma menção importante no meu browser, a probabilidade de ele ser apresentado, o strong, é muito alta, ok? Depois temos a tag EM e a tag INS, que funcionam de forma exatamente igual com o strong, com a particularidade de que o EM é utilizado para dar ênfase a um texto e que é aplicado a mesma formatação do itálico, e o INS, que é semelhante então ao underline e que é usado para apresentar texto inserido de um outro documento, por exemplo, uma citação de um outro documento, ok? Mas em termos visuais, o strong, o EM e o ES são exatamente iguais ao B, ao I e ao U. É algo que nós depois vamos conseguir alterar, ok? Vamos conseguir aplicar de uma outra forma que quando estivermos a trabalhar com a parte dos estilos. Depois temos aqui outras tags, que é, por exemplo, a tag small. A tag small permite nós colocarmos o texto mais pequeno, ou seja, vamos considerar que, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, esta palavra, okay, que ela está aqui, e eu quero colocá-la mais pequena do que o restante apresentado. Então vamos colocar aqui a tag small. Vamos aqui mesmo dar um enter. A tag small, e eu vou dizer que esta palavra eu quero que ela esteja então apresentada mais pequena. Eu consigo verificar aqui então que tenho aqui uma redução do tamanho da minha palavra. Atenção, todos estes elementos nós estamos a aplicá-los aqui dentro deste parágrafo, mas podemos aplicar a qualquer um outro elemento, ok? Nós estamos a aplicá-los dentro do parágrafo, mas podemos estar a aplicar, por exemplo, um H, ok? Podemos estar a aplicar, por exemplo, aqui neste H2, no H3, onde quiséssemos, ok? Todas estas tags, nós é que definimos o sítio onde queremos que elas sejam apresentadas. Depois temos aqui o mark, okay, que permite-nos colocar um texto com marcação, okay? É uma funcionalidade semelhante com este realce de texto que nós temos aqui, por exemplo, no Microsoft Word, em que basicamente nós podemos, por exemplo, pegar aqui, sei lá, nesta palavra e vamos colocá-la esta aqui dentro de um mark. E conseguimos verificar aqui então que temos aqui uma palavra com esta marcação a amarelo. Temos ainda mais tags, por exemplo, podemos colocar aqui o del como sendo uma tag para colocar um texto riscado. Conseguimos o sup para colocar um texto em expoente e o sub para colocar um texto em índice. Ora, vamos aplicar aqui estes três. Por exemplo, vamos pegar aqui no texto aqui um pouco mais abaixo. Vamos dar aqui um enter, por exemplo, aqui. E vamos, por exemplo, pegar aqui nesta primeira palavra e vamos aplicar aqui a tag del. E reparem, nós passamos a ter aqui então esta palavra riscada. Vamos pegar na palavra seguinte, nas duas palavras seguintes, e vamos aplicar agora o sub e o sup. Por exemplo, vamos aqui aplicar o sup. E reparem, ele passa a estar em expoente. E agora a seguinte em sub. Vamos dar aqui um enter. E conseguimos verificar que ela passa a estar aqui em baixo em índice. Ok? Depois temos agora aqui tags usadas para citações. Por exemplo, quando nós temos a tag que, nós vamos utilizar uma tag para quando estamos a fazer uma pequena citação de alguma coisa. Ou a tag leg quote, quando nós estamos, ou block quote neste caso, peço desculpa, que é uma tag para uma citação mais longa, como por exemplo um parágrafo ou uma página inteira. Ora, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, por exemplo, um novo parágrafo. Aqui vocês terem esta indentação ou não é completamente indiferente, ok? Podem colocá-lo ou não, é indiferente, vocês podiam chegar aqui, ter isto tudo aqui colocado para trás, não há qualquer diferença em relação ao código. E vamos aqui inserir um novo parágrafo de lorem, ok? Reparem, neste caso, foi gerado aqui um parágrafo, aqui esta parte inicial até é parecida com aquela, mas depois o resto é diferente. E vamos chegar aqui e vamos aplicar aqui então o tag que. E vamos dizer que teremos uma citação pequena, por exemplo, só uma citação, por exemplo, até aqui esta parte. E conseguimos perceber que a citação é colocada automaticamente entre aspas. Temos que retirar o espaço daqui de dentro e dar-lhe de seguida. Ok? E teríamos então aqui esta citação. Vamos agora pegar aqui, por exemplo, no resto do texto, por exemplo, a frente
deste Magna e vamos colocar aqui, podemos dar aqui um Enter, e vamos colocar aqui o block quote. Okay? Reparem que quando nós estamos a escrever, ele automaticamente dá-nos aqui já o feedback do que é que nós podemos acrescentar, e podemos clicar aqui 2 vezes e ele automaticamente coloca-nos aqui a tag. Vamos fechar e vamos colocar a tag de fecho no final, então, da nossa linha. E reparem, ele aqui eliminou foi aquela primeira palavra. Ok? E conseguimos verificar que, neste caso, como estamos a utilizar uma citação, ele automaticamente identa o texto para ele ser apresentado então um pouco mais à frente, okay? E mesmo aqui ele não vai até ao final da linha, okay? Ou seja, conseguimos ter aí um bloco mais interior na nossa, no nosso conteúdo. De seguida temos ainda as tags ABPR, que é utilizada para abreviaturas. Okay? Por exemplo, vamos imaginar que eu colocaria, sei lá, vamos considerar aqui, por exemplo, este Magna como sendo uma abreviatura. Então eu vou colocar aqui um ABPR. Ok? E automaticamente ele vai me entender esta palavra como sendo uma abreviatura, mas eu tenho que lhe aplicar agora o que nós podemos ver de seguida, que será um title, ok? Em que este title que nos vai permitir é nós, ao colocar o rato em cima, ao colocar o cursor em cima, é apresentado o texto completo. Por exemplo, nós podemos chegar aqui e aplicar-lhe aqui um title, ok? E neste caso nós estamos a aplicar um parâmetro àquela tag e vamos dizer que isto aqui é, por exemplo, vamos colocar aqui nome completo. Okay? Como nós queremos que isto seja um texto, nós temos que o colocar aqui entre aspas. E reparem, se eu colocar agora o rato em cima aqui de Magna, ele já nos aparece ali com um picotado ali por baixo. Okay? E se eu colocar o rato em cima, é apresentado então ali aquele valor que eu coloquei então no title do meu ABBR. Okay? Para finalizar, temos aqui a tag cite, okay? Que nos permite nomear o título de um trabalho criativo, seja um livro, um poema, uma música, ou o que for. E então, se viermos aqui, vamos colocar aqui um pouco mais para a frente, por exemplo aqui, e vamos, por exemplo, aplicar aqui nesta zona aqui uma citação. E, por exemplo, colocaríamos, por exemplo, sei lá, até aqui. Okay? Iríamos considerar então que isto seria uma citação, e reparem, o que é apresentado é aqui então, isto é itálico, okay? Lá está, é mais uma tag que tem um comportamento semelhante ao itálico, mas que para indexação do nosso conteúdo é mais importante que nós coloquemos então desta forma. Vamos ainda acrescentar aqui alguns comentários à nossa página. O que é um comentário? Um comentário será uma parte que nós incluímos na nossa página que não é visível na mesma. Reparem, nós temos aqui este parágrafo, o término deste parágrafo anterior está aqui no final. Eu até vou dar aqui um Enter para verificarmos. Okay? Conseguimos verificar então aqui que temos aqui o final deste parágrafo e aqui o início do seguinte. E eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar aqui apenas um olá. Okay? E reparem que esse olá é apresentado aqui de uma forma anárquica aqui no meio, okay? Sem qualquer tag associada. Eu vou colocar isto aqui dentro da tag menor, ponto de exclamação, traço, traço. Okay? E vou pegar neste olá e vou colocá-lo aqui neste meio. E reparem o que é que irá acontecer. O meu olá desapareceu aqui da minha página. Isto porquê? O que eu estou a fazer aqui é aplicar um comentário. Ou seja, um comentário que permite é nós colocarmos na nossa página uma parte de código, ou um comentário, ou uma frase, ou o que for. Conseguimos ter aqui um conjunto de elementos que nos permite aplicar e apresentar elementos que não estão visíveis na página, mas nós podemos conseguir guardá-los no nosso código. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero colocar aqui parágrafo sobre, por exemplo, citações. Okay? Isto não é apresentado aqui, mas eu consigo mais facilmente, quando eu de hoje para amanhã abrir novamente este ficheiro, verificar
o que é que este bloco iria aplicar. Para além disso, eu consigo também que o meu parágrafo me vá comentar o meu código, ou seja, que uma parte do meu código esteja aqui, mas não esteja a ser apresentada. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esta parte aqui e eu quero verificar como é que a página ficaria sem esta parte, ou até mesmo esta parte aqui em cima. Eu quero verificar como é que ficaria se este parágrafo encostasse aqui em cima. Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, antes do início do parágrafo, eu coloco a tag de abertura do comentário e vou colocá-la no final, então, daquele elemento. E reparem, aquele conteúdo deixou de estar visível. Ele está no meu fecheiro, mas deixou de estar visível na minha página. Ok? Agora atenção, uma coisa muito importante. Se eu vier aqui à minha página e em qualquer zona da página fizer o botão direito do rato, ver fonte da página, eu consigo ter acesso ao meu código, ao código que está a ser gerado daqui, ou que está a ser convertido daqui para a minha página HTML. E eu consigo verificar o código ou os blocos que eu tenho em comentário. Okay? E com esta apresentação eu consigo verificar, ok, eu tenho aqui estes elementos e eu consigo vê-los e qualquer pessoa consegue estar a analisá-lo. Okay? Reparem que aqui é o conteúdo que nós temos dentro da nossa página. Aqui esta parte de baixo é um código que é gerado por causa do live server, mas não é algo que nós vamos preocupar agora. Nós vamos depois ver mais para a frente esta parte de código JavaScript, mas conseguimos verificar aqui que tudo o resto é aquele código que nós efetivamente criamos e aquele código que conseguimos apresentar. Ou seja, esta informação que nós colocamos nos comentários é muito importante que nós não a coloquemos de uma forma que implique, por exemplo, a utilização de dados pessoais, por exemplo, passwords, ok? Não colocar nada disso aqui nos comentários, porque é algo que será visível, ok?